Ainda sobre a negativa do Supremo Tribunal Federal sobre o caminhoneiro Zé Trovão, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o deputado federal do PSL de Goiás e líder do partido na Câmara, Vitor Hugo. Deputado, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. O senhor e a deputada Carla Zambelli, também o deputado Bibo Nunes, impetraram então um habeas corpus para libertar o caminhoneiro conhecido como Zé Trovão. Gostaria de saber então, qual que é o entendimento para libertar Zé Trovão e quais são as expectativas daqui para frente, uma vez que o ministro Edson Fachin já negou o habeas corpus? Bom dia, Lívia. Bom dia, William. Bom dia, Bernardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aqui. Bom, nós impetramos o habeas corpus com base também em decisões e precedentes anteriores do próprio Supremo Tribunal Federal, que permite a impetração de habeas corpus contra decisões monocráticas de ministros. Então, existe um precedente bem simbólico do ministro Marco Aurélio, de 2020, em que ele taxativamente afirma que cabe sim habeas corpus contra decisões monocráticas de ministros do Supremo. Então, embora o ministro Fachin tenha entendido diferente, nós vamos recorrer, então nós vamos fazer um agravo regimental, que é um recurso para a mesma turma do ministro, para que a gente consiga, inclusive, ter uma pacificação no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, porque há decisões divergentes e, em momentos diferentes, decisões em sentidos contrários. É claro também, na mesma linha do que o Bernardo falou, nós vamos atuar em outra vertente, fazendo um pedido direto para o ministro Alexandre de Moraes, um pedido de relaxamento, de revogação da prisão, para que a gente venha conseguir, esperamos que a gente venha conseguir êxito em uma das duas vertentes, ou através do agravo regimental, e aí é bom porque pacifica, a gente espera que haja essa possibilidade, né? É bom que haja a possibilidade jurídica de se contestar decisões monocráticas para que o colegiado, né, ou de uma turma ou do plenário possa rever a decisão monocrática de um ministro que tenha decretado a prisão de alguém, e, por outro lado, que nesse momento se afigura como até talvez a vertente mais promissora, vamos fazer o pedido direto então ao ministro Alexandre de Moraes para que ele reveja a sua posição, e a gente espera que com esse sentido a gente esteja atuando na mesma direção que milhões e milhões de brasileiros que foram às ruas em 7 de setembro, né, que manifestaram pela liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de culto, para que a gente esteja alinhado com as vozes, né, que foram às ruas, milhões e milhões, juntos com o nosso presidente, com deputados federais, não só do PSL, mas de muitos partidos, né, nessa defesa pela liberdade. Vitor Hugo, William Travassos falando. Deputado, me diga uma coisa, nós estamos falando do Zé Trovão. Para o senhor, essa prisão ela é arbitrária e ela se encaixa das outras prisões também, essa decisão, ela se encaixa às outras decisões do ministro, como nós estamos falando do deputado preso, jornalista preso. O senhor acha que ele abusou da tinta da caneta? Então, William, essa é a nossa tese, essa é a nossa defesa já há muito tempo. Há muitos meses que nós, do PSL, a ala bolsonarista, que é majoritária no PSL, e também muitos setores da sociedade, juristas, doutrinadores, vêm nessa direção de que essas prisões, né, são, sim, ilegais e inconstitucionais. Eu acho que a mais icônica, vamos dizer assim, simbólica, talvez seja até a do deputado Daniel Silveira, em função da imunidade material, da imunidade formal, né, que são prerrogativas não do deputado, mas sim da nossa representatividade. Não é algo pessoal que o Daniel ou qualquer deputado ou senador utiliza para si, mas se utiliza para que as pessoas que votaram em nós e que nós representamos se sintam representadas efetivamente, né? Porque a gente tem a possibilidade de falar aquilo que as pessoas têm medo de falar, porque se falarem vão ter represálias aí no campo civil ou no campo criminal. Então, essa prisão do Daniel, eu sei que tem muitas pessoas falando assim, não, mas vocês estão agora atuando para defender, para tentar tirar, revogar, relaxar a prisão do Zé Trovão e esqueceram do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, do Macedo, né, de tantos outros, né, do Oswaldo Eustáquio. Não, na verdade, o Zé Trovão virou um símbolo agora em função de todo o impasse que nós estávamos vivendo em torno dos caminhoneiros, em torno do 7 de setembro, mas nós já vínhamos lutando contra essas decisões há muito tempo, inclusive no campo político, por exemplo, lá no Conselho de Ética
da Câmara dos Deputados, nós conseguimos evitar a cassação do Daniel Silveira, e foi uma luta grande, havia 3 processos, né? Nós fizemos, lógico, muitas conversas de bastidores, muitas articulações para evitar a cassação e conseguimos finalmente fazer com que isso acontecesse. Agora, a gente espera que todas essas prisões, a seu tempo, mas estamos com grande expectativa de que um primeiro passo, talvez até um segundo passo, né? Porque o primeiro já foi dado logo depois que o presidente fez a nota, a prisão do Oswaldo Eustáquio foi revogada já, né? Então isso já foi um primeiro passo. Um segundo agora com o Zé Trovão e vamos avançar para Roberto Jefferson, Daniel Silveira e para o Macedo. Deputado, nosso comentarista José Carlos Bernardi tem uma pergunta para o senhor. Bernardi. Bom dia, deputado. Prazer em tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã. E o senhor é o líder do governo na Câmara dos Deputados, o senhor está muito próximo do presidente da República. E eu queria comentar e fazer aqui a minha pergunta. Esta foi a semana, talvez, em que os ânimos ficaram mais acirrados em todos os lados. Tanto aí no Legislativo, quanto no Judiciário e também no Executivo, na Presidência da República especificamente, por causa das manifestações. Milhões de pessoas foram às ruas em Brasília, no Brasil inteiro, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, enfim. Os brasileiros mostraram a sua brasilidade, o seu patriotismo e foram às ruas. Agora, depois que houve um período de silêncio, as pessoas ficaram preocupadas porque a quarta-feira não houve comunicação nenhuma. Na quinta veio essa carta à nação do presidente da República com a ajuda de Michel Temer. Eu perguntaria para o senhor, que é o líder do governo, existe aí uma negociação, uma pauta em que faz com que o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado acelerem pautas e que, inclusive, de PECs, colocando a questão de que o STF terá os seus poderes diminuídos. E também, nessa pauta, algumas obrigações ao governo federal e algumas obrigações ao STF. Existe mesmo essa pauta de negociação neste armistício ou nessa baixar de armas de todos os lados? Bernardo, eu gostaria muito de poder dizer para você que sim, eu acredito de verdade que existe um desequilíbrio entre poderes. Não adianta a gente ficar só citando o texto constitucional de que os poderes são harmônicos, independentes entre si. Essa é uma briga, é uma construção, na verdade, é um processo, não é um ato, né? Não foi publicado lá em 88 e agora, pronto, os poderes viraram harmônicos entre si e independentes. É uma construção. E se a gente for estudar a Constituição, a gente vai ver que o Executivo tem um gap de poder em relação aos outros, as outras vertentes de atuação, a judiciária e a legislativa, né? O poder legislativo tem atribuições, tem capacidade constitucional de impor as suas decisões, por exemplo, sustando atos do Poder Executivo que extrapolem a sua capacidade ali regulamentar, ou seja, né, se a gente faz uma lei no Congresso e na hora que o presidente vai regulamentar, ele extrapola os limites legais, o Congresso pode sustar os efeitos desse decreto. Da mesma forma, o Judiciário pode invalidar leis no controle de constitucionalidade, né, quando compara uma lei com o parâmetro constitucional, ele pode decretar aquela lei inválida, retirar a eficácia da lei, ou pode fazer o controle de legalidade dos atos do Executivo e invalidar atos. E o Executivo não tem essas ferramentas para impor as suas decisões, e é um poder também, tanto quanto o Executivo quanto o Judiciário, o Legislativo e o Judiciário. Então, esse é um problema. Eu gostaria muito que a gente conseguisse avançar em pautas como o que você falou, não para diminuir o poder do Judiciário, mas para adequar, para colocar todos no mesmo nível, para que não haja uma sobreposição de qualquer poder em face das atribuições dos demais. E isso tem muito a ver também com um poder, uma capacidade de autocontenção. Os poderes precisam se autoconter em face das atribuições constitucionais dos demais poderes. Por exemplo, não é saudável para o país que o Supremo Tribunal Federal crie um tipo penal, a descrição de um novo crime por meio de uma decisão judicial, como foi com relação ao crime de homofobia, por exemplo, em que eles fizeram analogia com a questão do racismo, ou quando criaram aquelas normas todas em torno da Raposa Serra do Sol, né, em que foram criadas normas sem uma votação no Congresso Nacional que impactaram em demarcações de terras indígenas. Então, tudo isso precisa ser muito bem regulamentado. Nós, na Comissão de Constituição e Justiça, eu já relatei projetos de lei nessa direção
e esperamos sim que a gente consiga avançar. Agora, a Câmara dos Deputados, também indo em outra vertente da sua pergunta, a Câmara dos Deputados não parou, mesmo em meio a essas tensões entre poderes. O presidente Arthur Lira tem conseguido manter a Câmara dos Deputados atuante. Essa semana, por exemplo, nós votamos Código Eleitoral, temos a perspectiva de avançar com a reforma administrativa na semana que vem, avançamos aí na reforma tributária com o imposto de renda. O Senado Federal, diferentemente, o Rodrigo Pacheco decidiu fazer um palanque eleitoral para si antecipado. Né? Parece que ele quer se cacifar aí para uma possível terceira via, e aí decretou, não fez o Senado trabalhar essa semana. Né? Tem essa ameaça aí, que na minha opinião é completamente descabida, de devolver a medida provisória 1068, aquela da questão da internet, né? Que é muito boa. Quem não leu a medida provisória 1068, eu concito que leia, porque uma parte da imprensa e a oposição tem demonizado a medida provisória, que na verdade tem o cunho de nos proteger, de proteger a nossa presença na internet. Então a gente torce para que o Senado, para que o presidente Pacheco não faça isso. Não existe previsão na Constituição, embora já tenha sido feito em outros momentos, para uma devolução de medida provisória. Quem tem que analisar os pressupostos, o atingimento dos pressupostos de relevância e urgência das medidas provisórias são o plenário da Câmara e o plenário do Senado Federal, e não uma decisão monocrática do presidente do Senado. Nós conversamos com o deputado Vitor Hugo, deputado federal do PSL de Goiás e também é líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado e tenha um ótimo dia. Obrigado, Vitor. Muito obrigado. Só para corrigir, eu sou o líder do PSL, né, que é o maior partido da Câmara, e fui líder do governo durante 1 ano e 7 meses no começo do governo. Tenho grande honra de ter sido, mas não exerço mais a função. Mas um grande abraço e um bom fim de semana para todos. Obrigado pela gentileza da entrevista.